antecipa retorno aos treinos. Vasco coloca a Copa Sul-Americana como prioridade para 2025. Nesse sentido, é muito importante estender o contrato do Felipe Coutinho. Jornal americano, olha o papo, o grego não desistiu de comprar a SAF do Vasco. Mercado da bola tem zagueiro revelado pelo Palmeiras, atualmente sem clube, oferecido ao Vasco. Vamos falar aqui de Maurício Lemos e também Pedro Henrique. Ou seja, no canal Vasco em Família tem muita resenha de um torcedor para torcedor. Só vou te pedir aquela moral se não for inscrito aqui no canal Vasco em Família. Se inscreve, deixa o like e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos. E esse 22 que tá falando aqui é o Thiagão. Então chega aí que tem muita resenha, família vascaína. Deixa eu começar aqui com essa. Tá aí, você quer saber, né? Pô, o zagueiro mala sem alça que o Thiagão tá falando. Tá na tela para vocês. Souza antecipou o retorno das férias e se reapresentou mais cedo para a pré-temporada. O volante esteve no CT Moacir Barbosa nesta quinta-feira. Eu pontuei aqui com vocês um outro dia aqui, um inscrito aqui, né, até me questionou: ô Thiagão, se o Souza realmente está focado, por que ele não voltou aí com o Alex Teixeira, né, com o Paulinho, com o Jair? E eu até pontuei aqui, né, que diferente do Alex Teixeira, que estava, né, a gente pode dizer aposentado, o Souza não, né, estava em atividade lá no Başakşehir da Turquia. Eu sei que ele teve uma lesão também, né, mas voltou aí antes da galera que vai se reapresentar no dia 6, né? E eu falei que ele é zagueiro porque é dessa forma que ele quer atuar em 2025, né? Deve ter um entendimento que vai ficar complicado, difícil jogar ali de primeiro volante, onde você tem que ter uma condição física, uma cobertura aqui, ali, antecipar, né? Zagueiro, claro que é difícil também, uma posição complicada, mas a cabeça do Souza, de repente, ele tem essa condição. Mala sem alça é porque recentemente eu trouxe aqui uma entrevista do Souza, ele dizendo, né, que ele é rápido, que ele tem boa técnica, saída de bola, ele é alto. Eu falei assim, irmão, que isso? Vai parar na seleção brasileira. Eu sei que eu tô brincando aqui dessa forma, mas é porque o Souza puxou isso pra ele, né? Naquele podcast lá do Dieguinho, falando que seria um dos melhores volantes do Brasil, ele tinha certeza absoluta que ele ia ajudar o Vasco, e não foi isso que aconteceu. Claro que eu fico aqui na torcida para que o Souza possa contribuir, ser uma boa opção. Ah, não vai ser titular, mas uma boa opção, porque a gente sabe que a temporada é longa. A gente vai falar aqui, né, que o Vasco coloca a Sul-Americana como uma prioridade, mas você tem Brasileirão, você tem Copa do Brasil, então você precisa ter opções. Eu espero que num primeiro momento o Souza ele possa se colocar como uma opção, né, confiável, podemos dizer assim. Mas claro que o torcedor vascaíno, de um modo geral, não acredita muito no Souza, não. Seguindo aqui, para a gente falar sobre a Sul-Americana, uma informação do Bruno Murito, né, jornalista do GE, tá aí, ó. A prioridade do Vasco em 2025 é a Copa Sul-Americana. O departamento de futebol enxerga a competição como a mais acessível da temporada e quer repetir a mobilização vista na Copa do Brasil de 2024, quando chegou às semifinais. Olha, beleza, né? Também acho que a Copa Sul-Americana dá pra gente sonhar. Agora, você tem que olhar para o Campeonato Brasileiro inicialmente como a sua prioridade. Né? Você tem que atingir ali um número de pontos para depois o Vasco realmente olhar aí para a Copa do Brasil, olhar para a Sul-Americana, né? Não dá num primeiro momento para você pensar nas outras competições, nas Copas, né? Melhor dizendo, porque depois chega no final do ano sofrendo ali, né? Brigando na parte de baixo da tabela. E isso, né, não é o ideal. Eu vejo dessa forma. Claro, né, que você olhando aqui para o Brasil, você vê aí times como o Cruzeiro, né, que está investindo bastante, está na Sul-Americana, tem o Grêmio, Fluminense. Então, assim, também não é uma competição nada fácil. Mas, claro, se você comparar com o Campeonato Brasileiro e também com a Copa do Brasil, a gente tem esse entendimento aqui, né, que é mais acessível. Mas na minha cabeça, não sei, aqui na de vocês, a família vascaína, eu acho que é isso, é essa resenha. Prioridade é o Campeonato Brasileiro. Atingiu um número de pontos, está bem num determinado momento, dá para você, assim, projetar, né, que não dá para ganhar aqui, esse time aqui, então a gente vai ter mais tranquilidade lá na frente. Beleza, vamos priorizar aqui a Sul-Americana. Eu penso dessa forma. A gente viu aí alguns times, né, priorizar as Copas e aí no Campeonato Brasileiro sofrer no final do ano, ali na reta final. Então, poxa, a gente não aguenta mais isso. O Vasco tem que ter tranquilidade no Campeonato Brasileiro e aí sim, né, mirar as Copas, porque, ó, engasgado, né?
Assim como eu, você tá doido pra gritar, é campeão, chupam o mundo inteiro. Seguindo aqui pra gente falar, né, continuar nessa linha de raciocínio aí, né, porque a gente entende, para que o Vasco possa ser competitivo, esse jogador aqui tem que estar bem fisicamente, né, a família vascaína, além de estar bem fisicamente, ele tem que ter contrato com o Vasco. Tá na tela para vocês. Para ser concorrente forte na Sul-Americana, o Vasco aposta em manter Felipe Coutinho. O clube trabalha pela manutenção por mais um ano do meia. O contrato de empréstimo com o camisa 11 junto ao Aston Villa termina no meio deste ano. Coutinho ainda tem mais um ano e meio de contrato com o clube inglês, até julho de 2026, mas mostrou o desejo de permanecer no Brasil, até pela esperança que ainda tem de voltar à seleção brasileira, né? Poxa, eu vejo isso como muito positivo, o Felipe Coutinho ter esse sonho ainda, né, de chegar na seleção, de voltar à seleção, melhor dizendo, disputar uma Copa do Mundo, e acho que ele tem condições para isso. Tudo depende da parte física. Quando você olha para a seleção brasileira, você não vê aquele meio armador que hoje é a função do Coutinho, né? Já foi quando ele disputou a Copa ali com o Tite, né? Ele jogava como meio armador. E ele tem muito recurso, tem muita visão de jogo, bom passe, bate bem na bola, mas tudo isso depende de uma condição física que há muito tempo o Felipe Coutinho vem sofrendo com isso, né? Então, nesse primeiro momento, entendo que o Felipe Coutinho se condicionar para que aí sim, né, possa colocar dentro de campo, que a gente sabe que ele tem demais, sabe muita coisa de bola, resolver essa questão aí, né, do empréstimo, estender, para que a gente possa ter o Felipe Coutinho 100% focado aqui no Vasco para nos ajudar nessa temporada. E aquela resenha que a gente vem tendo aqui, né, durante esse período aí de mercado da bola, o Vasco está parado, né? O Campeonato Carioca volta agora no dia 11, o Vasco ganhou alguns reforços, né, internamente falando. Jair, Paulinho, retorno do Adson, e a gente entende que o Felipe Coutinho, melhor condicionado, também pode ser esse reforço, né? Então, vamos aguardar aí o Vasco resolver essa situação com o Aston Villa, Felipe Coutinho, menino Couto, focado 100% aqui no nosso Vascão. Mudando de assunto, família vascaína, para falar aqui sobre o grego Evangelos Marinakis. Aí você vai falar, Thiago, mas tu é muito chato, isso não sei o quê, tem que resolver isso, tem que resolver aquilo. Se você dá uma passada aí no YouTube, você vai ver uma galera falando que a coisa está evoluindo, teve uma conversa aqui, pode pintar um rolo aqui, pá, e é isso. A gente trouxe aqui uma matéria, me parece, da UOL, né, falando que o São Paulo estaria bem adiantado com essa parceria aí na base, e de fato eu não sei o que vai acontecer, né, porque não tem cabimento o Marinakis investir na base do São Paulo e comprar a SAF do Vasco. A gente tem que aguardar. Mas um jornal americano, né, destacou que o grego continua interessado em comprar a SAF do Vasco. Recentemente a gente viu uma informação do canal Atenção Vascaínos, que a coisa andou, caminhou. Hoje eu vi a capa do vídeo, eu não assisti o vídeo do Fábio Azevedo falando, e um jornalista que a galera tá pé da vida aí, que é o Baran, também falando que a coisa tá caminhando, família vascaína, mas tá aqui. Matéria do The Athletic cita interesse de Marinakis no Vasco. Recentemente também, né, a gente trouxe aqui uma informação do Jorge Nicola, né, onde o filho do Marinakis quer muito que o pai compre aí a SAF do Vasco, já o Edu Gaspar, né, profissional que o Marinakis tirou do Arsenal, que é essa parceria aí com o São Paulo. Vamos aguardar, família vascaína, mas eu acho que é um ponto, né, interessante, porque, como eu disse, essa questão aí da parceria com o São Paulo foi uma matéria da UOL, me parece, que estava caminhando, o presidente do São Paulo foi encontrar o Marinakis na Inglaterra, e a gente sabe que não tem cabimento nenhum, né? Se acontecer essa parceria, né? Não tem como o Marinakis comprar a SAF do Vasco. Eu até vi aí, né, uma questão que seria uma empresa parceira do Marinakis, poderia investir no São Paulo e aí não atrapalhar, mas eu acho que vai dar problema isso aí, família vascaína. E aí fica, né, aquela questão entre nós, torcedores. Tem uma galera que fala, pô, Thiago, o Vasco não tem que ser vendido, não sei o quê. Tem uma galera que acha sim que tem que ser vendido para acelerar esse processo de recuperação do Vasco, o Vasco ser um time competitivo. E é isso, eu penso dessa forma, família vascaína. Eu acho que lá atrás o Vasco errou, né, em deixar, né, o Salgado conduzir esse processo aí com a 777, mas nesse momento, até pelo que o grego está fazendo lá no Nottingham Forest, poxa, é um trabalho muito positivo, tá ali na parte de cima da tabela, então a gente quer que isso aconteça aqui com o Vasco. Outro dia, né, veio um torcedor aqui que me questionou da seguinte forma, isso não tem nada a ver o que está acontecendo lá no Nottingham, e de fato, né, isso é uma realidade. O trabalho que está sendo feito lá no Nottingham pode chegar aqui e não acontecer no Vasco, ele está coberto de razão, mas é um ponto positivo.
né? Diferente da 777, que era merda ali, merda aqui, merda ali, merda também ali, sabe? É um ponto positivo, já que o grego conseguiu ou conquistou resultados no Olympiacos. Nottingham, né, acho que é o vice-líder, ou tá ali entre os líderes da Premier League, e me parece que o Rio Ave também tá caminhando, né, tá ali no meio da tabela, onde o Cleiton, né, tá jogando muita bola, tá marcando os gols. Então, e aqui nos resta? Esperar, família. Seguindo aqui, pra gente falar sobre mercado da bola e falar sobre zagueiros. É isso mesmo. Eu quero começar com essa informação aqui sobre o Maurício Lemos, tá na tela para vocês. Especulado no Vasco, família de Maurício Lemos não quer morar no Rio de Janeiro. Eu não sei se da primeira vez isso aqui foi um ponto importante, mas eu acho que o Maurício Lemos também teve ali alguma coisa com o São Paulo e também a coisa não aconteceu. Né? Me parece que ele tinha alguma coisa para receber do Galo, e aí o Galo desmentiu, o Maurício, uma confusão danada, né? Porque o Vasco tentou a contratação desse zagueiro no ano passado, na segunda janela. Assim, ontem a gente comentou sobre 3 nomes aqui, né? Balbuena, Pedro Henrique e Maurício Lemos. E aí eu citei, eu falei aqui com vocês que eu preferia que o Vasco contratasse o Balbuena e também o Pedro Henrique. O Maurício Lemos é um zagueiro experiente, né? Tem passagens aí por clubes na Europa. Aqui com a camisa do Galo, né? Não conseguiu vingar, render. E eu não gosto do Maurício Lemos, é um tumulto danado, cria uma confusão para acertar. E daqui eu não vou criticar a família do cara, não tem nada a ver, né? Não quer morar no Rio de Janeiro, faz parte. Eu acho que o Vasco tem que parar, né, de gastar energia com o Maurício Lemos, deixa ele seguir a vida dele e foca em outros atletas, né? O Maurício Lemos não vai acertar com o Vasco. Paz. Vamos seguir para a gente falar sobre o Pedro Henrique. Tá aqui, ó. Vasco segue negociando a contratação do zagueiro Pedro Henrique do Red Bull Bragantino. Isso aqui é uma matéria da UOL, ó. O Vasco tem conversas em andamento para tentar a contratação do zagueiro Pedro Henrique, ex-Atlético Paranaense, atualmente no Red Bull Bragantino. O Cruz Maltino procurou massa bruta e o staff do atleta para apresentar condições de negócio, mas até o momento não obteve um avanço. A informação foi divulgada inicialmente pelo canal Atenção Vascaínos e confirmada pela UOL. Pedro Henrique tem contrato com o Bragantino até 2026 e atuou como titular na campanha que salvou o time do interior paulista da queda para a Série B. Em 2023, o Vasco chegou a tentar a contratação do jogador de 29 anos, mas a alta pedida do Atlético na ocasião fez o time carioca recuar. É mesmo, né? O Paulo Brax tentou a contratação desse atleta. Mas o canal Atenção Vascaínos, né, trouxe essa informação, me parece, na parte da tarde, e mais à noite veio com mais essa aqui, ó. A situação envolvendo Vasco e Pedro Henrique não deve avançar. Há pouco mais de uma semana, o Cruz Maltino formalizou uma proposta envolvendo Léo, mais 1 milhão de euros, que foi recusada pelo Bragantino. Aí. Thiago, é o zagueiro que você sonha vestindo a camisa do Vasco? De forma nenhuma. Eu até falei aqui com vocês no vídeo de ontem, né, que eu acho que o Pedro Henrique ele tem uma deficiência parecida com o Léo, né, assim, que é um zagueiro que não tem muito ali aquela questão do contato que é importante, de chegar, né, junto, mas eu acho que ele tem boa velocidade, tem uma certa experiência, né, como eu disse aqui, chegou numa final de Libertadores atuando, jogando, sendo titular do Atlético Paranaense, passando de times, né, como Palmeiras, Estudiantes. Então é um zagueiro que eu acho que, né, seria um nome interessante. Mas, né, vamos aguardar, a gente tem que esperar essa situação, já que a primeira proposta foi recusada, né, envolvendo o Léo, e o Léo agora já saiu do Vasco, está lá no Atlético Paranaense. Mas é isso. Esses 3 nomes, que segundo o canal Atenção Vascaínos, o Vasco está negociando: Balbuena, Maurício Lemos e Pedro Henrique. Eu gostaria da chegada do Balbuena e do Pedro Henrique. E aí, família, a gente finaliza aqui o nosso vídeo com essa informação também do canal Atenção Vascaínos. O zagueiro Nathan Cardoso, que estava no Seattle Sounders dos Estados Unidos, foi oferecido ao Vasco. O zagueiro está livre no mercado após o término do contrato com o clube norte-americano. A diretoria analisa a situação do jogador. Thiago, você conhece o Nathan Cardoso? Lembra? Cara, eu tenho assim, sabe, alguma coisa aqui na memória, né? E eu não tenho boas lembranças do Nathan Cardoso, não. É um zagueiro bem mais ou menos para não falar fraco, sabe? Não gostaria não, mas isso me preocupa, né? Quando o jogador está livre no mercado, aí, né, dá aquela condição para o Vasco contratar esse atleta, de apostar. Eu não gostaria não, cara. Né? Eu acho que o Vasco tem que focar aí
no Balbuena, acertar logo aí com, né, o Lucas Oliveira, porque tem uma questão aí pendente. E o Pedro Henrique eu acho difícil, né? Porque a questão do RB Bragantino, né, que é um clube que financeiramente não vai fazer loucuras, vai ceder um jogador, sabe, tá ali estruturado, fez alguns investimentos esse ano, né, como o Pita, Lucas Barbosa. Então é difícil tirar um atleta ali do RB Bragantino. Balbuena não, né, já que é um jogador que tá perto ali de encerrar o seu contrato com o time russo. Mas, né, a gente sabe a importância de você ter bons jogadores nesse setor do campo aí, na defesa, até porque o Carille, né, nosso treinador, é um treinador que sabe lidar ali. Os times dele costumam ter defesas fortes e você precisa ter boas peças. Então, assim, o Nathan Cardoso... não. A gente cobrou muito aí do Léo, por exemplo, e sinceramente, o que eu lembro, assim, do Nathan Cardoso e do Léo, que saiu agora do Vasco, eu sou muito mais o Léo, mas muito mais o Léo. Então não gostaria de ver o Nathan Cardoso com a camisa do Vasco, não. Família vascaína, ficando por aqui, tamo junto, e é muito bom ser Vasco.